Há algumas semanas eu trouxe aqui no canal uma resenha do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Porém, hoje eu quero voltar a esse assunto com outro livro, dessa vez escrito por aquele que eu considero o maior teólogo protestante vivo do mundo, e que inclusive ele dá umas boas cutucadas no livro do John Piper. Eu estou falando de Deus e a Pandemia, uma resposta cristã sobre o coronavírus e suas consequências, de N.T. Wright. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e hoje nós vamos conversar sobre o livro Deus e a Pandemia, uma resposta cristã sobre o coronavírus e suas consequências, de N.T. Wright. Você já sabe, o link para adquirir está aqui na descrição do vídeo e eu aconselho você a ir correndo comprar, porque esse livro está em promoção por tempo limitado na Amazon por apenas R$ 4,90. É teologia de altíssimo nível a um preço extremamente acessível. O Wright vai começar esse livro dizendo que muitos cristãos têm se perguntado o porquê o coronavírus atingiu a humanidade. Por que isso tem acontecido? E aí surgem as mais diversas respostas. Alguns vão dizer que isso é uma punição divina por conta do pecado, outros vão dizer que é um sinal ou até mesmo um aviso escatológico do que está por vir. Outros vão aderir a teorias da conspiração, dizendo que isso foi uma armação da China ou dos Estados Unidos. Enfim, não faltam sugestões. O Wright vai dizer que isso acontece porque nós temos uma mentalidade racionalista que nos diz que nós precisamos ter respostas para tudo. Porém, o autor defende que nem sempre nós teremos respostas. O autor vai defender que em momentos como esses, nós não devemos nos perguntar por quê. O que nós devemos nos perguntar é o quê. O que nós devemos fazer diante de situações como essa. E ele vai criticar esse racionalismo de querer dar respostas para tudo. E ele vai dizer que existem determinadas situações que nós simplesmente não teremos resposta. E aqui está uma crítica direta ao John Piper, ainda que ele não cite o nome, porque claramente o que o John Piper tenta fazer é dar uma resposta. O Wright vai dizer que essa não é a melhor opção. Nós não devemos buscar responder sempre, porque nem sempre é da nossa alçada ter determinadas respostas. Ao invés de nos preocupar em dar respostas, nós devemos nos preocupar em como a Bíblia nos orienta a agir em momentos como esse. Quem é mais antenado nessas questões sabe que a rixa, entre aspas, entre o John Piper e o N.T. Wright é antiga. Eles já têm longos debates a respeito de temas como a justificação. E nós, como leitores, como estudantes, como pessoas que apreciam a teologia, só temos a ganhar com esse debate, porque os grandes teólogos não debatem, em Facebook ou no Twitter, eles debatem escrevendo livros. E as produções que já surgiram por meio desse embate trouxeram grandes contribuições e nesse caso não é diferente. Segundo Wright, o que nós devemos fazer em primeiro lugar é resgatar a tradição do lamento. Ser cristão é saber lamentar com aqueles que estão em luto, saber lamentar com aqueles que estão sofrendo, chorar com os que choram, como diz o apóstolo. E o Wright vai mostrar que ao longo de toda a Bíblia existe uma extensa tradição do lamento. Existem salmos de lamento que não apresentam um final feliz, eles terminam com um quadro triste. Ele vai mostrar inclusive que o próprio Deus se lamenta lá em Gênesis, quando o texto diz que o coração de Deus ficou entristecido por conta da maldade humana. Ele vai criticar essa ideia da soberania de Deus, que é defendida também pelo Piper no seu livro, onde Deus é um ser soberano e impessoal, e tudo que acontece a gente diz que é por conta da soberania de Deus e ponto final. Wright vai dizer que não, que Deus é soberano, regendo o universo, mas ele também é soberano, estando com seu povo na linha de frente do combate ao coronavírus, capacitando cada um dos seus filhos para serem instrumentos de consolo e auxílio aos que estão passando por essa situação.
ele tem um insight sensacional. Ele vai dizer que a igreja surgiu num contexto exatamente como esse que nós estamos vivendo. Um contexto em que os 3 principais fatores eram as lágrimas, as portas fechadas e a dúvida. Após a ressurreição de Cristo, os apóstolos estavam fechados num lugar, chorando por conta da sua morte e duvidando a respeito da sua ressurreição. Nesse momento, Cristo se manifesta a eles e daquele momento em diante, a igreja então recebe uma missão para pregar o evangelho a todo mundo. E o Wright vai então demonstrar essa preocupação, que nós devemos estar atentos ao que fazer numa situação como essa. Ele vai defender que nós temos sim que nos lamentar, nós temos que estar prontos a ajudar, mas o lamento não pode ser uma desculpa para a inércia. Nós não podemos ficar parados de longe só lamentando. Não, a igreja precisa agir quando o Estado não dá conta. E ele mostra ao longo da história alguns momentos em que o Estado simplesmente não deu conta de resolver problemas como pestes que aconteceram nos primeiros séculos da era cristã no Império Romano, e a igreja teve um papel fundamental para cuidar das pessoas que o Império não conseguia cuidar. Ele não defende que nós devamos sair por aí, porque isso pode ser uma atitude irresponsável, pode até levar a espalhar ainda mais o vírus. Mas ele defende que nós precisamos ter o cuidado de não ficarmos inertes, paralisados pelo medo, pela dúvida. Não, nós devemos nos prontificarmos a estarmos juntos com aqueles que estão sofrendo pela perda de um familiar, pela angústia, pela depressão, enfim, diversos problemas que assolam muitas pessoas em períodos de incerteza como esse. Um alerta que ele vai fazer muito importante é a respeito das igrejas fechadas. Ele vai dizer que, ainda que seja uma recomendação que elas permaneçam assim, nós precisamos ter um cuidado no seguinte sentido: precisamos vigiar para que a igreja não seja vista como um ente que deve ser colocado de fora da vida pública. Ainda que nossos templos estejam fechados, nós não podemos fazer com que a sociedade nos enxergue apenas como um clube fechado que se reúne pela internet. Não, nossos templos estão fechados, mas nós podemos ser relevantes, ainda que de dentro da nossa casa, mostrar que nós somos sim uma voz importante, mostrar que a igreja tem força e tem condições de ajudar, tanto materialmente quanto espiritualmente, toda a sociedade. Então a mensagem que fica desse livro é: procure menos respostas do porquê e procure fazer, procure agir, procure saber o que Deus quer de você. Não caia nessa armadilha que o Wright vai dizer que nada mais é do que um conflito entre Mamon e Esculápio, ou seja, o Deus do dinheiro e o Deus da cura. Enquanto muitos estão se perguntando se a melhor solução é cuidar da saúde ou da economia, a igreja deve se levantar como um ente pronto a se lamentar e a ajudar aqueles que precisam. Deus demonstra sua soberania também no auxílio e no consolo àqueles que necessitam. Wright vai dizer que o próprio Cristo, quando esteve diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, antes de ordenar que ele saísse do túmulo, ele chorou. E ele chorou porque o Deus que é soberano sabe dos nossos sofrimentos e se compadece conosco. Portanto, não permita que o fato de você estar em casa transforme você numa pessoa tão insensível ao ponto de não perceber o que está acontecendo à sua volta e quantas pessoas precisam da sua ajuda de alguma maneira. Pois bem, é isso. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e me ajude compartilhando também nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Te convido mais uma vez a ler esse livro desse gigante que é o N.T. Wright e me contar aqui nos comentários o que você achou dessa obra. Eu vou estar te esperando. Um forte abraço e até o próximo vídeo.